Olá! Boa noite! Boa noite a todos! Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia, né, gente? Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia da nossa terceira jornada de logoterapia online, né, gente? Olha, ontem foi uma maravilha de aula que tivemos com a Sheila Rabuski. A gente precisou até voltar para terminar a live. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Quero agradecer a Sheila mesmo, com muito carinho, tá? E hoje nós temos um logoterapeuta muito querido nosso. Foi o meu amigo de turma também, Felipe Curvelo. E nós vamos falar de um tema assim bem inédito dentro das nossas jornadas, né? As jornadas anteriores não tiveram, né, um tema sobre vocação. Então, vocação é um tema especial, né, gente? O Felipe hoje veio trazendo também a sua bagagem pessoal, do que ele vive, né, o que ele vive dentro do que é a luz da logoterapia. Então, eu quero chamar aqui o Felipe. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Cordeiro, sou logoterapeuta, mestre em psicologia, e nós estamos já na terceira jornada. Se você não sabe, as duas outras jornadas, a primeira e a segunda, elas estão disponíveis no YouTube, tá bom? Na plataforma do YouTube Bersabé das Graças. Então é só você correr lá, que tá a primeira e a segunda jornada todinha lá pra você. Foi maravilhoso, convidados maravilhosos. Tá bom, minha gente? Então, desde já agradeço que vocês estão aqui nos acompanhando. Vou chamar o Felipe pra gente começar a nossa maratona, porque, na verdade, nós estudamos juntos em Petrópolis. E ele vem trazendo esse tema maravilhoso da vocação. Oi, Felipe! Tudo bem, Lu? Boa noite. Boa noite a todos. Tá tudo bem? Você tá me ouvindo? Tô, tudo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, graças a Deus. Gente, dá um retorno pra gente de imagem e voz, como é que tá. Se tá dando pra escutar o Felipe e também me escutar, me ver também. Pra gente começar. Felipe, seja muito bem-vindo à nossa jornada de logoterapia, a terceira jornada. Essa jornada tá de peso, Felipe. Percebi. Todas, né? Todas elas, né? Mas essas todas são especiais. Todas são especiais. Felipe. Bom, eu te agradeço aí a oportunidade, tá, de poder compartilhar aí com todos vocês, né? E o tema a gente tentou trazer um tema diferenciado, não, no sentido de poder agregar um pouco aí, que eu acho que tem uma experiência que a gente falou, né, a gente trocou um pouquinho da minha experiência de mudança, né, que eu acho que vale a pena trazer, e eu acho que muita gente busca isso, né, acho que todos buscam, na realidade, encontrar essa vocação, né? É verdade, todos estão nesse caminho de encontrar a própria vocação. Mas, Felipe, rapidinho, para quem não o conhece, se apresenta para a gente. Para quem é o Felipe? Então, Felipe Curvelo, né? Sou esposo da Roberta Curvelo, também psicóloga. Pai da Valentina. Valentina tem 5 anos, né? Minha filha. Sou psicólogo, né? Fiz a logoterapia, né, com uma turma aí excelente, foi a primeira turma, né, de logoterapia do Rio de Janeiro, aqui em Petrópolis. Fiz também a especialização, né, da prática, né, que aí foi no Rio. E onde a gente pôde se conhecer e conhecer uma turma que caminha juntos, né, até hoje, né? Isso é bem bacana, né? É verdade, Felipe. Nossa turma foi privilegiada, né? Com certeza. De fato, uma boa turma, né? Encerraram-se as aulas, né, mas o grupo da turma não encerrou até hoje, né? E ali a gente consegue fazer contatos, fazer indicação, ali é bem bacana, né? Construiu-se realmente, né, uma família aí dentro da logoterapia, né? Algo que me chamou muita atenção, né? Eu lembro que na primeira oportunidade de encontro que eu participei
com a Sônia, né? Sônia Nascimento, e ela me convidou, né, de última hora ali para fazer uma entrega de um presente para o palestrante, né, que na ocasião era o Cláudio Garcia. Né? E aí na hora ela falou, você tem que falar alguma coisa. Eu falei, o que eu vou falar, né? Mas ainda na época de turma, né? E algo que me veio, né, no momento na cabeça, justamente foi a questão da coerência que a gente percebia, né, nos professores, né, com aquilo que era teórico, né, e com a prática de vivência, né, nessa interação com a gente, né, que éramos alunos, né. Isso me chamou muita atenção e eu falei naquele momento, e posso perceber que na realidade isso ocorre, né, dentro da logoterapia, né, em toda a logoterapia, né, não é algo que só aconteceu na nossa turma, a gente vai conhecendo pessoas dentro da logoterapia e a gente vai vendo essa coerência, né, isso é muito ruim. Né, diferenciadas, né, Felipe? Sim. Realmente, realmente. Então nós vamos trazer hoje um tema assim que nas jornadas anteriores nós não vimos de uma forma especial, então um tema inédito assim, e então acho que a gente pode começar a falar, a conversar um pouco sobre isso. Podemos, Felipe? Fique à vontade. Talvez fora da visão de logoterapia, fora da luz, né, a luz da logoterapia, talvez o conceito de vocação fica muito reducionista, fica muito reduzido, né, a alguns pressupostos, né? Opa! Tá me vendo? Tá, tudo certo. Ficando de uma forma muito reduzida, né? Aqui talvez a gente vai ampliar um pouco, né, esse conceito. Mas me responde uma coisa, Felipe. Vocação é uma escolha? Não e sim, né? Não é uma escolha no sentido. Não e sim, né? Não é uma escolha no sentido de que não sou eu que escolho aquilo que quero, né? Na realidade, a vocação é um chamado que vem de fora, né? E aí sim, discernindo esse chamado, reconhecendo esse chamado, escutando esse chamado, eu posso escolher, né, com a liberdade que nós temos, né, escolher seguir ou não. Mas aí também geram as consequências aí de não seguir uma vocação e de seguir a vocação. Entendi. No primeiro momento, então, na verdade, você é chamado e não tem essa escolha porque é alguma coisa que a vida chama, né? Sim. A etimologia da palavra, né, Felipe? Do latim vocare, né? Talvez alguns não conhecem, mas vocação vem do latim, que quer dizer chamado, né? Então é algo muito mais profundo do que a gente possa imaginar, né? Sim, se é um chamado, né, alguém que me chama, né? E esse alguém que chama, ou esse algo que chama, ele está fora da gente, não está dentro da gente. Por isso que você não pode dizer que o meu chamado, a minha vocação que me chama de fora é algo que eu que escolho, né? Não é algo que não é só por uma questão de aptidão. Isso se confunde muito porque antigamente, né, até dentro da psicologia, né, se tinha a questão da orientação vocacional, né? Hoje é orientação profissional. Mas era uma orientação vocacional, então você vai restringindo a vocação como se a vocação tivesse ligado só a uma questão de trabalho, né, de labor, né, e não é, né. Eu ia perguntar exatamente para você, se vocação é um trabalho, né, se vocação é profissão. Na verdade, você está falando sobre isso. A profissão, ela faz parte da sua vida, a vocação é muito mais ampla, né? A vocação é a vida, né? É a tua vida, é o teu chamado todo, né? E eu dizer que minha vida se restringe, né, ao meu labor, ao meu trabalho profissional, é restringir muito a minha vida, né? Tanto que você me perguntou assim, né, se apresenta. Eu vou me apresentar como psicólogo, né, porque sou apaixonado no que eu faço e sinto vocacionado a isso, mas existem vocações anteriores, né? Eu sou casado, né, eu tenho uma filha e são vocações que eu também assumi, né? Então você pode ter uma vocação maior, mas você vai assumindo pequenas vocações, né, no dia a dia, né? Quando eu falo pequena, a gente vai explicar um pouco melhor do que pequena. Não estou dizendo que pequena é meu casamento da minha filha, né? Essas são todas as vocações maiores, né? São as vocações grandes, né? As vocações extraordinárias, tá? Todos têm vocação, Felipe? Todos têm a vocação a alguma coisa? Não, com certeza. Com certeza, porque, né, esse chamado ele é feito para todos, né? Todos têm, né, têm esse direito, né, de encontrar esse sentido na vida através
de uma vocação, né? Isso não vai ser restrito, né? O sol, né? O sol e a chuva são para todos, né? E a vocação também. O sentido de vida é para todos, né? Isso já vem, né? Porque as pessoas já falaram, acho que, né, não cabe voltar muito, né? Mas o sentido da vida, né? Se a gente pensa que a vida tem um sentido, a gente é atraído por isso, né? A criança, quando nasce, ela sente fome, né? E ela tem o que comer, né? As plantas precisam de água para sobreviver, né? E tem a chuva, né? E a gente necessita disso, né? Todos nós questionamos, né? O que a gente está fazendo aqui? Qual o sentido da minha vida, né? Não é possível que nós, que somos seres racionais, né, nos questionamos de algo que não existe, né? Então existe um sentido, e esse sentido é, de certa forma, corresponder a um chamado que a vida me faz. Então, a vocação é para todos, porque todos têm um chamado, todos têm uma missão nessa vida, né? Senão, por que nós estaríamos aqui, né? Talvez as pessoas que estão nos ouvindo, Felipe, talvez pergunte assim, né, pra gente, como que eu sei que eu achei, que eu encontrei a minha vocação, assim? Teria algumas pistas existenciais, como se trilhasse um caminho para no sentido de entender ali, eu não estou no caminho da minha vocação. Existe isso, Felipe? Vamos lá, não existe um caminho trilhado, traçado certinho, né? Mas as pessoas vão indicar, né, se você, né, pesquisar, e os estudos vão indicar que o caminho, na realidade, é você seguir, né, os pequenos chamados do dia a dia, né? Primeira coisa, para que eu possa escutar um chamado, né, de uma grande vocação, né, da minha vocação, eu preciso estar atento às pequenas coisas do dia a dia. Primeiro, eu não posso negar uma realidade, tá? Porque se o chamado vem de fora, né, e eu preciso estar atento, primeira coisa, né, eu preciso ouvir esse chamado, né? A gente pode colocar em traços em dicas. Primeira coisa, eu preciso estar atento para ouvir esse chamado, né? Para que eu possa escutar esse chamado, eu preciso silenciar, né? O mundo está muito barulhento, né? A gente também tem muitas atividades, né? Então, se a gente entra nessa sincronia, né, de deixar a vida nos levar, está tudo muito agitado, né? Tudo muito barulhento. Como é que eu posso fazer para ouvir, né, diante de um barulho, né? É como se eu estivesse dentro de um lugar que tem um barulho muito alto, né? A gente não consegue escutar direito. Então, eu preciso me retirar um pouco daquilo que é barulhento, né? E o outro ponto que eu te falei, eu preciso aceitar a realidade. O chamado vem de fora, daquilo que é real. Se eu vou negando as realidades que eu vou enfrentando na minha vida, eu me afasto daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, né? Então, por exemplo, as pessoas costumam muito reclamar. Se tem um trabalho hoje, né? Hoje a gente pode aproveitar esse momento de pandemia, né? Todo mundo, de repente, está agradecendo no trabalho que tem, né? Quem tem um trabalho e conseguiu manter o trabalho, está agradecendo o trabalho. Mas será que agradecia o trabalho antes? Normalmente agradecia esse trabalho? Entende? Porque a gente tende a buscar tudo aquilo que nos gera o quê? Prazer, né? A gente falou da vocação, como é que é isso? A gente vai buscar o que gera prazer, ou, de certa forma, o poder através do dinheiro, de quanto que eu recebo de salário. Então, se eu continuo... as pessoas vão status, dinheiro, fama, prazer, poder, né? E aí, se eu busco, né, a minha vocação através disso, na realidade, não é um chamado que eu escuto de fora, é um chamado que eu quero impor de fora para dentro, ou seja, eu quero que o mundo se adeque à minha realidade para que eu me encaixe no mundo. Eu não estou me abrindo para o mundo, na realidade, né? Isso seria muito egocêntrico, né? Muito egocêntrico. Então, eu preciso aceitar a realidade que eu estou, né? Aceitar e fazer bem feito aquilo que me cabe. É cumprir os deveres pequenos do dia a dia, né? Então, como é que eu posso fazer para estar mais atento? Cumprir o dever que eu tenho dia a dia. E não é só falar do trabalho, né? Senão a gente vai dizer que volta para a questão do trabalho. Mas eu preciso cumprir os deveres que eu tenho em casa. Os deveres e as responsabilidades que eu tenho com a minha esposa, com a minha filha. Ótimo. Com o meu trabalho, com o meu... Você está dizendo agora, e eu acho que cabe muito, responde muito diante daquilo que muita gente pergunta, fala assim, nossa, eu estou ansiosa para saber qual é o meu chamado, parece que é alguma coisa tão longe, né, Felipe? Parece que é alguma coisa que daqui a um pouco vai se manifestar de uma forma mágica e eu vou entender. E enquanto você está falando agora dessas pistas, né, da capacidade de responder à minha realidade diária,
me colocar no caminho do sentido, não é isso, Felipe? Sim, perfeito, né? Esses chamados, pequenos chamados do dia a dia, né? Então, se eu sou chamado a levantar e trabalhar, né? O primeiro chamado que a gente tem é quando toca o despertador para você acordar, né? Não sei se você está indo para trabalhar ou para ir para, né, para sua ginástica ou para levar sua filha, né? Primeiro chamado é esse. Se você acorda mal-humorado nesse primeiro chamado, né, de certa forma você se fecha para uma realidade que é sua. E se você se fecha para essa realidade, como é que você quer escutar uma realidade maior, né? Então, ou seja, quando eu acordo de manhã, mas eu acordo, a gente escuta muito, né? Eu acordo mal-humorado, se eu acordar fora do meu... Por que acorda mal-humorado, né? Essa não é a sua realidade, né? Não é uma realidade que você assumiu, né? Se é para o trabalho, se é porque você tem uma filha, se é porque você precisa estudar, né? Então, assim, faça de bom grado aquilo que você tem que fazer. Aprenda a gostar, é um processo também de maturidade, né? Aprender a gostar de fazer aquilo que eu devo fazer, né? Isso já é um caminho, onde eu começo a me sintonizar com a realidade, eu começo a parar de reclamar, né? A fala, muitas vezes, do barulho, não é o barulho só externo, né? Quem tem que escutar sou eu, é um barulho interno, né? Eu preciso silenciar, inclusive no meu coração, né? Escutar esse chamado. Então, parar de reclamar daquilo que tem que fazer, aprender a gostar de fazer, né? Ou pelo menos fazer, né? Posso não gostar, mas eu preciso fazer, assumir a responsabilidade que a vida me impõe, né? Amar a realidade, né? Eu penso que Perfeito. a gente sai daquele querer de criança, né? A gente sai daquele querer egoísta, como você disse, né? E entende que o dever, quando a gente se coloca no dever, e o dever bem feito, a gente compreende que a coisa vai clarificando, parece que vai clarificando, né? Vai abrindo o caminho e eu vou entendendo que eu tô num caminho e as pistas vão acontecendo. Igual a gente falava antes, né, Felipe? Eu achei tão engraçado que quando a gente está nesse caminho do sentido, as coisas vão clarificando e vão acontecendo de verdade, né? Parece que as coisas vão... Aquilo que você nem imaginava, a coisa começa a acontecer. Você entende? Nossa, é nesse caminho que eu preciso estar mesmo. Você vai sentindo isso também, né? Você vai sentindo uma certa serenidade, uma tranquilidade. Quando você sente o sentido da sua vida, né? Você não está angustiado, você não está entediado, né? Quem cumpre o seu dever com amor, né? Não se cansa, né? Não se cansa. Né? Não cansaço físico, estou dizendo um cansaço, né, mental, né? Então, assim, quem faz aquilo que gosta, né? Quem faz aquilo que ama, né? Vai sentindo isso, né? A partir do trabalho. Só que a vocação não é um chamado também que você responde uma vez só, né? E aí você vai tendo outros chamados dentro da sua vocação, né? Por isso que, quando a gente fala, né, um chamado, uma vocação, a gente reduz muito, né? Sim. Dentro da sua própria vocação, quantas vezes a vida não te questiona, né? Caminhos novos a serem traçados, né? É verdade. Mas se a gente pudesse falar agora, Felipe, por exemplo, você disse, me diz se eu enumerei certo aqui para as pessoas que estão junto com a gente, também pontuar. Você citou 3 itens importantes no caminho do sentido, no caminho da vocação, né? De encontrar a vocação. Você falou sobre o silenciar, que esse silêncio não é só externo, um silêncio interno. Aí você falou também de não negar a realidade, aceitar aquilo que temos hoje, né? E você falou da murmuração, de não murmurar. Porque parece que a reclamação também é como se eu não conseguisse ver a realidade de forma positiva, né? Parece que eu reduzo a realidade a só o aspecto negativo. Retira do ser humano todo o poder de criatividade, que é tirar um bem daquilo que está acontecendo, né? São esses 3 mesmo? Ou tem mais alguma coisa? Não, você precisa se abrir, né, para o mundo, né? Então, a questão da autotranscendência, né, você se abrir para fora de você é muito importante, né? Você pode descrever aí mais itens, a gente não vai parar se a gente pensar, né? Não fecharia só em 3, não. Eu acho que se a gente conversar aqui, a gente vai chegar em bastante itens, né? Mas eu acho que se abrir, né? A autotranscendência é fundamental, né? Não existe sentido de vida se não ser autotranscende, se você não abre
para o mundo, né? Já falaram, né? Mas eu não sei se todos escutaram, mas sentido de vida, né? Valor de criação, você cria algo, né? Você trabalha o seu trabalho, o que você cria, a arte, amar alguém, né? E uma atitude diante de um sofrimento inevitável. Nenhum desses você se fecha em você. Né? A vocação também você não vai se fechar em você. Se você se fecha, você também não ouve, né? Não escuta, né? Ótimo. A gente estava até conversando, né, Felipe, que quando você falou agora de responder o meu chamado no matrimônio, responder o meu chamado dentro da minha paternidade, às vezes nós temos talvez uma cultura que é muito impregnada em nós, que fala de vocação, de uma coisa assim, como um status, né? Como alguma coisa que nos eleva assim, de forma poderosa, né? E falar de vocação à luz da logoterapia é trazer essa simplicidade, né, Felipe? Do chamado assim, simples do dia a dia. Porque talvez a gente acaba se comparando, a gente olha para alguém que talvez, né, conseguiu fazer tanta coisa na vida e fala assim, nossa, fulano fez, né? Nossa, como ele é bem sucedido, como ele conseguiu, né? E a pessoa olha para si mesma e parece que ela é uma fracassada, né? Na verdade, essa comparação ela é totalmente incoerente, né, Felipe? Quem cumpre a sua vocação, quem encontra o seu sentido, não está preocupado com essa questão externa, né? Tudo isso que a gente falou, que em tese pode ser necessário, a questão financeira, tudo, isso vai virar como consequência, né? Então você, na realidade, só ordena isso, né? Consequentemente, você pode ter uma visibilidade, né? Mas isso não é o que a pessoa almeja, né? Quando ela começa a fazer isso dentro da vocação, ela começa a perder a vocação. Na realidade, é o contrário, né? Quando você começar a dar atenção para isso, né? Para esses pontos que a gente falou no início, dentro da própria vocação, você começa a negar a vocação. É porque a vocação não é só uma resposta, não é uma resposta. A resposta também é diária para a tua própria vocação. Então, eu não sei se você... mas, vamos lá. Eu não sei como é que está o tempo, porque eu não acompanho aqui, né? Então, não sei. Podemos... Mas pode manter, né? Não sei se você tem alguma coisa para perguntar. Pode ficar à vontade. Depois eu fecho. Para você, quando que a gente sabe que está no caminho contrário à vocação? Quando que a gente sabe? A gente está em sintonia, porque é isso que eu tinha pensado em falar, mas eu não sabia se você ia perguntar sobre isso. Né? Então, o que acontece? Né? É fácil perceber no sentido de, eu falei, do cansaço. Quando você começa a trabalhar e se sentir cansado demais, né, estafado demais, né? Quando você começa a sentir um pouco de tédio no que você faz, né? O tédio é realmente uma sensação, né? É um indicativo de vazio, né? Quando você percebe-se frustrado, né, no seu trabalho, quando você começa a comparar o seu trabalho, a vida das pessoas, e começa a sentir inveja, né? Você assim, poxa, aquele cara ali trabalha, tá feliz, eu tô aqui cansado, né? Quando você começa a comparar o financeiro, pô, eu trabalho demais e não ganho dinheiro. Você pode ter certeza que todos esses indicativos são indicativos de que você não está no caminho da sua vocação, né? E mais, né? Isso é um próprio grito de sentido, né? Na realidade, esses sofrimentos que você começa a sentir, na realidade, eles são positivos, se você entender como uma oportunidade, porque eles estão te dizendo que você não está no teu caminho, né? Do mesmo jeito, tudo isso, né, que a gente perceba, o contrário, ou seja, quando eu não me sinto cansado, né, quando eu estou sempre disposto, né, a servir, a atender, né, eu comentava hoje mais cedo com minha esposa, né, esse momento de pandemia, olha os médicos, né, que trabalham, olha como é que é uma provação agora da vocação, né, existe um risco de vida, né, o médico, se você pensa para a questão profissional, qual é a ideia? Salvar vidas, né, cuidar de vidas, né, mas agora eles estão expondo o quê? A própria vida. Sim. Olha como é que a vida hoje faz um chamado, né, um pouco mais forte para que eles possam responder a esse chamado, né, essa questão da pandemia agora, entender se realmente eles servem como profissão tão somente, ou eles servem, né, na profissão com vocação. Porque o que diferencia nisso não vai ser o que eles fazem em termos técnicos, né? Seria um bom profissional. Mas aí o que difere na vocação, dentro da profissão, é o que ele faz em termos humanos, né? É na nossa dimensão lá
né, humana, né, espiritual, né, noogênica, né? É ali que difere tudo, né, do ser humano, né? A capacidade humana está ali dentro. Então, se você consegue fazer o diferencial, por exemplo, quando você vai ser elogiado pelo seu trabalho, quase nunca vai ser elogiado pela questão técnica. Você vai ser elogiado pela atenção humana que você dá, né, por algo a mais que você deu. Né? E aí você vai percebendo que quando esse algo a mais é natural, né, talvez você esteja no caminho, você esteja na sua vocação. Nossa, eu penso que isso que você disse agora, Felipe, sobre o contexto do tédio, do cansaço, da frustração, da necessidade do reconhecimento, quando o ser humano começa a se comparar, né? Comparar o seu trabalho com o trabalho dos outros. Isso, na verdade, antes disso acontecer, ele foi, aos poucos foi perdendo o sentido, né? Aos poucos ele foi trilhando um caminho fora do sentido, porque ele deixou de compreender que o sentido está fora dele e que ele precisava sair desse movimento egoísta. É mais ou menos assim, né? Sim, com certeza. Isso é um grande medidor aí, né? Você pode avaliar numa questão de que a vocação está numa entrega, né? Numa doação de você para algo maior do que a gente, né? A vida fora, o mundo é muito maior do que a gente, né? E você pode perceber isso numa comparação do amor e do egoísmo. Quando você consegue se doar, quando você se entrega por algo ou por alguém, você, de certa forma, cumpre o seu sentido de quê? De amar, né? É no amor, né? E o egoísmo é completamente o oposto do amor, né? Eu amo a mim mesmo, né? É uma resposta de amor, mas é uma resposta de amor próprio, né? E aí, como é próprio, volta para quê? Para mim mesmo, para um egoísmo, uma falta de sentido, eu não cumpro uma vocação, né? Então você consegue ver, né? Quando você começa a se perceber, falar muito de você, do seu eu, né? Você se fecha em você não está cumprindo sua vocação. Entendi. Hoje a gente vê muito no mercado essa questão até de decidir, né, Felipe? De decidir pela vocação, né? Como que eu decido, né, pelo trabalho, como que eu decido as coisas na vida, né? E a gente até falava mais cedo sobre essa questão, né, do que é decidir, como decidir certo, né? Naquilo que a vida vai colocando para a gente, as possibilidades, né? Como que eu vou decidindo da forma correta, né, Felipe? Acho que um grande indicativo disso vai ser a questão dos valores, né? Em várias oportunidades você vai ver, né, nas falas de Frankl, né, que você opta, né, por uma escolha de valores e uma hierarquia de valores na escolha, né? Então, essas escolhas que você vai fazer, você precisa estar baseado em valores. E dentro dessa questão hierárquica de valores, não daquilo que eu penso, né, mas daquilo que tem valor de verdade, né? E aí eu vou fazendo a minha escolha, né? Também seria um bom indicativo para você caminhar em direção à tua vocação, né? Ao teu chamado. Felipe, você acha que a dificuldade de fazer boas escolhas está muito vinculado à disposição humana, do ser humano em executar um sacrifício? Por exemplo, pode repetir, por favor? Você acha que a dificuldade do ser humano hoje de fazer boas escolhas, você pensa que tem relação com principalmente nossa geração agora, né? A nossa tem relação com essa dificuldade que a nossa geração tem em se comprometer com um sacrifício da própria vida, né? Sim, a gente fala, né? A vocação é uma entrega, né? E eu entrego o quê, né? Eu entrego a minha vida, né? Então, para que eu possa entregar a minha vida, já é um sacrifício, né? Bem grande, né? E vai se tornar um sacrifício maior quando eu não consigo me abrir para o mundo, né? Então, ou seja, a gente fala lá hoje em dia, né? Hoje em dia, as pessoas estão muito, né, uma cultura hedonista, né, do prazer e do poder, né? E quando eu não percebo que nesse processo inicial, essa entrega que não me gera uma sensação de prazer imediato, né? Mas que vai me conferir um prazer muito mais prolongado na minha vida, porque esse prazer que eu recebo quando eu cumpro uma vocação, ele é eternizado, né? Ele é eternizado naquilo que eu realizei, né? Então é um prazer muito maior, ele não é
automático, né? Mas todo mundo quer tudo para ontem hoje, né? Eu quero me formar e escolher uma profissão, a pessoa já pensa que com 17 anos vai escolher uma profissão para a vida inteira, ela já pensa na questão financeira, né? A gente vive nesse mundo capitalista, né? Tudo está ligado à questão, né, material, né? A própria tecnologia, né, nos influencia essa mudança, né, automática, né, de tudo. Então, assim, a constância dessa entrega, essa entrega que não me confere nenhum retorno imediato, que não me confere retorno. Na realidade, quando você cumpre uma vocação, você não sabe o que vai acontecer com a sua vida, né? Se a gente pensar até numa questão um pouco mais anterior, se a gente falar vocação, né, da onde vem a vocação, né, que é de uma questão um pouco mais religiosa, quantos santos que não assumiram a sua vocação e tiveram que dar a sua vida, né? É um martírio, uma entrega, né? Então, né, existe de uma forma diferenciada para a gente uma entrega também da nossa vida, né? Como é que nós nos entregamos, né? Precisa ter coragem, precisa ter desprendimento, precisa ter transcendência para isso, né? Eu preciso me despojar de mim, né? E entregar aquilo que eu tenho. Mas se muitos ainda não têm essa maturidade, se não compreendem essa realidade, como é que eles vão poder entregar o que eles não têm ainda, né? Perfeito, incrível. Se eu não consigo assumir a minha realidade, né? Se eu não consigo lavar uma louça, se eu não consigo... Como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou entregar tudo se eu não consigo entregar um pequeno tempo que eu tenho da minha vida numa obrigação que me cabe, né? É o meu dever. Enquanto dono de casa. Sim. Muito bom esse caminho, o caminho de fazer aquilo que eu devo fazer. Mas, Felipe, existe assim a possibilidade, existe na nossa vida, quando a gente pensa estar no caminho, mas precisamos em algum momento mudar a rota e parece que as coisas ficam meio que confusas, né? Quando eu penso que quando acontece algo que eu preciso mudar o meu caminho, né? Talvez algumas pessoas também estejam pensando nessa questão. Será que aqui é o meu lugar? Será que o que eu estou fazendo é realmente o que eu devo fazer? Né? Diante dessas perguntas, como que a gente responde? Tem que ter coragem, né? Tem que se despojar, tem que renunciar, né? A gente já falou os sinais, né? Os sinais positivos de quem tá cumprindo a sua vocação, né? E isso não é uma troca, né? Eu até coloquei aqui, quando tem uma vocação e eu não continuo respondendo a ela à altura que ela me questiona, eu posso entender que eu estou fora da minha vocação. Isso é um ponto. Como é que eu posso perceber que realmente é a minha vocação? Quando a gente cumpre esse dever, com essa entrega, né? Cumprindo aquilo que eu preciso cumprir com maestria, com a minha humanidade, entregando com amor, cumprindo, né, dando algo a mais. Se eu faço tudo isso e não consigo sentir uma realização, né, é um indicativo bem grande de que eu não estou na minha vocação. Agora, como é que eu vou mudar? Né? Continua fazendo aquilo que você deve fazer, porque as portas vão se abrindo. Né? Você precisa continuar, né? Você precisa continuar. Né? Continua fazendo. Né? As portas se abrem. Eu costumo usar uma frase, né? A vida conspira a favor das tuas ações. Se você age de forma coerente com a vida, né? A vida vai te apresentar, né, as possibilidades também coerentes com o seu agir. Né? Se o seu agir é humano e é entregue, a vida vai abrir portas também. Agora, se você procrastina, se você não entrega o teu resultado, se não entrega aquilo que você se comprometeu, né, a vida até vai falar. Né? A vida questiona, a vocação está lá sendo chamada, mas ela está distante. Né? Eu não consigo ouvir. Né? Uma simbologia, né? Quando você passa ali Maracanã, né? Maracanã, estádio de futebol, né? Clássico. Quando você está lá embaixo, lá Tijuca, você está escutando aquele barulhão lá dentro do Maracanã, né? Você escuta o barulho, mas você não consegue discernir o que é. Então você vai caminhando, né? Seguindo ali o que é. As placas, né, indicativas. Quem não conhece ali, quem não é do Rio, como é que vai seguindo? As placas indicativas. Que placas são essas? As placas dos valores. Né? Os valores vão te indicando o caminho, né? E aí você vai escutando o som o quê? Mais próximo. Né? Você começa a escutar o som melhor. Você já começa a escutar sons de dois espaços, né? De duas torcidas. Né? E aí quando você vai entrando no Maracanã e você consegue identificar a sua torcida, você já começa a escutar melhor. Isso é a vocação, né?
Eu vou cumprindo o meu dever, vou seguindo o que a vida me chama, vou respondendo com valores, né? Com os valores que a vida me questiona, e aí eu vou chegando e me aproximando mais da minha vocação. Então, se você não sente, né? Eu te passei um poupo, né? Minha formação inicial era advogado, né? Advocacia, né? Eu formei em Direito. Você fale aqui da sua vida um pouco. Sua vida, assim, sua vida é muito o que a gente está dizendo, né, Felipe? Então, assim, se eu soubesse disso, seria mais fácil tomar decisão, né? Mas eu só soube disso agora, né? Nos estudos, e algumas coisas até, né, diante desse estudo aqui, né? Mas, assim, a minha formação foi com 17 anos eu entrei para a faculdade. Se a gente pegar, assim, né, nesse estudo foi até bacana que eu pude reviver algumas coisas, né? O grande sonho daquilo que eu tinha vontade, daquilo que eu me sentia chamado, que eu tinha aptidão, era, como os garotos, né, jogar futebol, né? E eu joguei futebol durante algum tempo, né? Mas aí depois precisei fazer uma escolha com 17 anos, né? Eu não consegui dar sequência, né? E aí tinha que optar, ou arriscar e não estudar, ou estudar. E aí meu pai, né, me questionou sobre a questão do estudo e achou que era mais importante, né, eu pensar sobre a minha vida, e eu segui, bem frustrado com isso, né? E aí fui escolher advocacia porque era uma questão de concurso, meu pai era funcionário público federal, e eu achava que era importante, aí pensei numa questão de delegado. Tudo aquilo que eu achava que era importante para mim, diante das circunstâncias que eu vivia, né? Um pai que era funcionário público, né, eu caminhava ali naquilo, né? Então, as circunstâncias iam se apresentando e eu ia fazendo as escolhas que eu achava importante. E fui advogar, né? Com 21 anos eu montei escritório, 22 eu me formei de verdade, mas eu montei um escritório na sociedade com um amigo, né, Alexandre, e comecei o escritório um ano antes de me formar. E aí fui advogado no sindicato da Polícia, né, Rodoviária Federal, advoguei lá por 7 anos, né? E aí a questão financeira foi se estruturando, a questão de status foi se configurando, tudo que eu passei de dificuldade no início, né, quando eu comecei a advogar, né, eu já não tinha mais, né, na época do sindicato. Montei um escritório com um sócio, um amigo meu, né, o Paulo Márcio, até um amigo, né, convidei, não vi se ele está aí que eu não consegui acompanhar, né, e montei um escritório com ele em 2007, 2008. Né? Eu não fiquei um ano, né? Foi o momento que a gente teve um pico maior em termos de status, fama, dinheiro, tudo. E aí eu fiz uma escolha de vir morar em Petrópolis, né? Por questões de valores. Eu queria ter uma família, né? Valor, família. Eu queria morar num lugar um pouco mais reservado, mais calmo, Petrópolis. E aí as escolhas baseadas em valores começaram a falar mais alto sobre a vocação. E eu tive que descer para o Rio 4 horas da manhã para pegar audiência, e aí desci e subia todos os dias, e aí eu percebi que realmente, né, mesmo dando ali, né, eu sempre tentei dar o meu melhor, a gente conseguiu conquistar muitas coisas, né, eu e o Paulo, e minha irmã também, né, minha irmã também fazia parte da sociedade, mas aí eu percebi que não dava para mim. E resolvi mudar. Mas aí mudar para quê? Eu não sabia. Tá? Realmente eu não sabia. Fiz um ano meio sabático, fiquei um ano parado. Desculpa te interromper, Fê. É porque é importante esse momento da sua vida, talvez se configura um pouco com aquilo que alguém está vivendo aqui, está ouvindo a gente, né? Porque a sensação que nós temos, talvez, em alguns momentos da vida, é que a gente precisa mudar de rota, mas ainda não sabemos para onde. Isso é muito comum acontecer, né, Felipe? Então, Lua, sim, é importante, né? Eu me apeguei às questões que eu acho que eram principais e essenciais na minha vida, tá? Tem um viés aqui, né, espiritual, né, onde eu abracei uma vida um pouco mais espiritualizada, tá? E isso me deu toda a referência e coragem, né, para fazer as escolhas que eu tinha que fazer, independente das circunstâncias, ou seja, você se abre para o mundo, tá? E aí eu comecei sem trabalhar, eu tinha, né, condições realmente também, né, de me manter um tempo, e eu comecei a me dedicar a algumas obras, né, e algumas causas que não eram mais minhas, né, não eram mais minhas. Então foi visita, né, e que eu já não sabia, né, não percebia, mas tinha tudo a ver com o que eu ia assumir depois, né. Então eu comecei a fazer visitas, até um amigo, Roberto, Betinho, aqui de cima, ele visitava, se preocupava muito com as pessoas, era um rapaz que encontrava as pessoas na rua,
né, e tirava o casaco e dava para a pessoa, né, e eu falei, cara, tu tem mais casaco? Ele falou, não, só tenho esse, mas é esse que vai porque ele que precisa mais do que eu. E eu fui aprendendo com um cara despojado que tinha, né, eu tinha uma situação até melhor e eu não conseguiria dar isso. E aí você vai vendo quais são os valores que você tem na tua vida, né? Como é que você vai se prendendo a questões que não fazem nenhum significado para você. E aí você precisa se despojar de você, né? Então, assim, quanto que eu aprendi, e aí a gente ia fazer, né? A gente ia falar, né? A gente ia ouvir, muitas vezes a gente não sabia o que falar, então a gente ia para os lugares ouvir as pessoas. Então era um centro de pessoas carentes, né? Eram pessoas portadoras de doenças, né? Eram alcoólatras, né? Então, pessoas que tinham dependência química, e a gente ia lá, e eu não tinha conhecimento nenhum. Eu não tinha conhecimento nenhum ainda, né? Eu não estudava psicologia, né? E aí, nessa circunstância, eu fui ajudar uma amiga minha, né, com a questão de retorno para a faculdade, e aí entrei na faculdade. Não pensava nem o que fazer, mas cheguei lá, fui questionar e voltei com a segunda graduação de psicologia. O que eu precisava fazer para isso? E aí, né, a história se prolonga um pouco, mas aí entrei para a faculdade de psicologia, né, e aí a vida se transformou, né? Fui fazendo tudo que eu não tinha feito na advocacia, ou seja, eu fiz estágio onde você falar, eu fiz estágio no hospital, estágio no SOS Vida, estágio com ecoterapia, estágio com crianças com aspectos autistas, né, e com o Sodré, um psicólogo aqui de Petrópolis, né? Então, assim, eu aproveitei a oportunidade para conhecer, né? E aí, Deus vai te chamando, né? E a vocação vai te chamando e o chamado vai se ampliando e a gente precisa dar as respostas, né? Muito bom, Felipe, quando você disse que quando a gente ainda não sabe para onde ir, a gente se gasta pelas pessoas, né? E o quanto isso foi importante nesse momento ainda que você disse que você foi se abrindo ao mundo. Gostei muito, né, quando você usou esse termo, que você ainda não tinha noção da psicologia, né? Mas você se colocou à disposição, né? Isso é tão profundo em nós, parece que é algo que já está chamando a gente a ser, né? A ser essa pessoa que se coloca à disposição das pessoas para poder ajudá-las, né? E o quanto mais a gente transcende, quanto mais a gente consegue ver as respostas, né? É impressionante, né, Felipe? Quando a gente se abre de verdade, né, e se doa, né, a gente se encontra, né? Na realidade é um paradoxo, né? Eu me entrego, né, e me encontro, né? Quando eu me fecho em mim, esperando tudo para mim, eu me desencontro, né? Eu me desumanizo, né? Nós somos os únicos seres, né, que conseguimos, de certa forma, perder aquilo que a gente tem de essência, né? A planta não vai deixar de ser planta, né? O animal não deixa de ser animal, né? O cachorro não descachorriza, né? Mas o ser humano desumaniza, né? Desumaniza. Quando o ser humano se fecha em si, ele se desumaniza, né? Agora, quando ele se abre, né? Quando ele se entrega, né? Ele se humaniza. E essa é a grande realidade, né? Eu preciso corresponder a esse chamado da vida, me transformando na realidade quem eu devo ser, né? Quem eu devo ser. E acho que esse é o grande chamado. Se todo dia eu acordo, né? E quando eu acordo eu penso, né? Quem eu devo ser hoje, né? E preciso ser melhor do que eu fui ontem, né? Isso é uma questão de responsabilidade. Por si só, isso já é cumprir, né? De certa forma, uma vocação, né? A vocação do seu dia, né? A vocação da sua vida, né? Não profissão, vocação. Vocação de vida, né? Acordar com alegria, aceitar o dia que você tem, né? E dar o teu melhor, né? Tudo passa, né? Tudo passa, né? Tudo passa. O dia termina, né? Em 24 horas a gente começa um novo dia, uma nova oportunidade de acertar, né? Se a gente errou, acerta. Se a gente acertou, constância, continue. É verdade. Posso fazer uma outra pergunta ousada? Pode. Me arrumando aqui. Eu já estou me arrumado aqui para as perguntas, né? Vamos lá. Eu acho que você já respondeu, Felipe, mas diante do medo de decidir aquela coisa certa, né? Diante do medo de decidir, porque o ser humano é um ser de decisão, então nós estamos a todo momento decidindo, né?
a todo momento escolhendo. Mas, diante do medo, nós temos que fazer a coisa certa ou a coisa errada. Né? Você falou sobre os valores, né? O caminho dos valores. Mas você acha que a pessoa que é indecisa, que ainda não decidiu, o que ela pode fazer? O que falta nela? É coragem? Então, mas a coragem vai estar aliada a esses valores, né, Lu? Tem um episódio, né, de Frankl, né? Viktor Frankl no campo de concentração, né, 4 anos. Já no finalzinho, quando as forças aliadas iam entrar e terminar lá, né, com aquele caos lá, né, Frankl tá cuidando das pessoas que tinham tifo, né, e sabendo disso, fugiu lá a polícia lá, né, o pessoal lá os capos, né, e os principais lá, agora fugiu o nome, vamos lá, disseram, né, a gente vai passar com o caminhão, já que as forças aliadas estão vindo, né, acabou com a questão dos campos de concentração, né, vai encerrar isso, quem quiser ir embora para não se contagiar com os doentes e não morrerem, né, pode entrar nesse caminhão que vai passar e vão embora que vocês vão estar liberados, né, a gente está liberando porque vai se terminar de tudo, então a gente está liberando todo mundo. E aí entraram muito mais pessoas do que cabiam naquele caminhão. E aí, quando perguntaram, Frankl, você não vai embora, né? Você que é um médico, não vai embora para se salvar? E ele fala o seguinte, não tenho como ir embora, né? Porque a minha missão é salvar vidas, né? Ele fala, mas aqui não tem como salvar, né? Essa doença não tem cura, né? Eles vão morrer, né? Então, se eles não se salvam, a minha missão é acompanhá-los para que tenham uma morte menos dolorida, né? E aí ele não foi embora, e o caminhão foi embora, e ele ficou. Depois que veio, né, o resgate, levaram todos, Frankl, depois de um tempo, fala, né, cadê aquele pessoal, né, porque a gente conviveu lá 4 anos, né, 3, 4 anos, alguns, né, sempre juntos, preciso encontrar com eles, né. E eles falam assim, mas quem é? Né, aquele caminhão que foi embora antes, né? Pô, mas aquele caminhão, cara, era um caminhão bomba, né, sabendo que iam ser resgatados, eles botaram todos no caminhão, né, e o caminhão explodiu ali, quilômetros na frente, todos morreram, né. E ele fala, caramba, cara, eu não fui no caminhão, né? Aí falaram pra ele, né, a pessoa que conversava com ele dizia, que sorte, né, Frankl, você não foi? Ele falou, ninguém nunca é salvo pela sorte, né? Nunca é salvo pela sorte. A sorte não tem capacidade de salvar as pessoas, né? O que salva é a sua decisão, né? E a decisão dele foi pautada por valor, né? Ele não escolheu e aí com tudo aquilo que a gente falou, ele não escolheu se salvar, né? Ele não escolheu ir embora, porque era muito melhor. Todo mundo queria, durante todos os dias, ir embora dali. Quando ele teve a chance de ir embora, ele escolhe não ir. Por que ele escolheu não ir, né? Ali não é coragem, né? É porque ele pauta a vida dele por valores, né? E o valor que ele escolheu, que é até um credo, né? Usa-se como um credo psiquiátrico, como pode ser um credo logoterápico para a gente, né? Se a gente não pode, né, salvar, a gente acompanha e ameniza essa dor, né? A gente não pode abandonar, né, os nossos pacientes, a gente não pode abandonar aqueles que a gente, né, aceitou a vocação de cuidar, né? A gente não pode abandonar. Nossa! Muito então, obrigada, acho que a coragem está nisso, tá? A coragem para tomar uma decisão dessa, uma decisão extraordinária, né, se dá através de pequenas atitudes no dia a dia ordinários. Eu preciso ter coragem de acordar com alegria, mesmo que o meu trabalho não seja feliz. Eu preciso ter a coragem de acordar, né, e servir, né, e lavar uma louça, e limpar um banheiro, se essa é a minha obrigação do dia, ou que seja justamente só para que eu me humanize, né, e que eu crie coragem de agir quando um chamado for muito maior, né. É impossível ter uma coragem, né, de renunciar, né, nesse caso, como ele fez, de renunciar à liberdade, se eu não renuncio, né, o meu egoísmo no dia a dia, nas pequenas coisas. Perfeito, Felipe, perfeito. Perfeito. Ó, meu amigo, nosso tempo agora está um pouquinho se esgotando, assim. Mas você tem algum livro de dica da nossa live? Então, eu segui um capítulo, né? Eu vi uns vídeos que eu acompanho bastante. Eu tenho 2 livros, 3, na realidade, que me ajudaram bastante. Eu acho que você já vai conhecer, né? Eu li só por questões de trabalho, né?
para entender a questão da vocação dentro do trabalho, tá? Mas isso aqui, acho que foi o que a gente falou, é limitado. Qual o nome desse livro, Fê? O Trabalho e Sentido para a Vida. Ah, tá? Trabalho e Sentido para a Vida, contribuições da logoterapia para encontrar o sentido da vida no exercício da profissão. Né? Para você, tá? O Cansaço dos Bons, vocês já citaram, eu na realidade me baseei num capítulo específico, que é o 4º, o sentido do trabalho. E aí ele fala, dá tempo de ler aqui só uma passagem que é importante. Tá? Eu leio rapidinho. Ele fala o seguinte, né? São os valores que nos orientam e dirigem as grandes decisões. Infelizmente, devido às condições desumanas do trabalho, por educação ou por medo, muitas pessoas não se atrevem a decidir conforme sua vocação, conforme esse chamado interior que o ser humano escuta no silêncio da alma, e muito menos se arriscam a errar várias vezes. Entretanto, a fidelidade à vocação, esse misterioso chamado, é o fiel da balança onde se joga a própria existência e se teve o privilégio de viver em liberdade. Ernesto Sábato, A Resistência. Né? Isso acho que resume, né, de uma maneira, e fala tudo que a gente falou né, só num parágrafo. Né? É isso, né? A tua existência e a liberdade. Né? A existência de Frankl nesse sentido, né? Ele foi muito mais livre quando renuncia a essa suposta liberdade de estar livre diante do campo de concentração, né? E aí ele consegue alcançar o quê? Né? A vida, né? Porque aqueles que entenderam que aquilo era liberdade, né? Morreram, né? Infelizmente morreram. Então a vida vai muito mais além daquilo que a gente pensa, né? A vocação é um chamado muito maior do que a gente entende, né? A nossa limitação humana nesse sentido, né, é pequena para compreender esse chamado tão grande. Né? Quando a gente se coloca e tem a coragem, a gente vai percebendo que o chamado, se é respondido, né, o sentido é garantido. Né? Se o chamado é respondido, o sentido ele é garantido, desde que eu continue cumprindo, né, com as minhas respostas. Perfeito. Perfeito, Fê. Fê, deixa eu perguntar O terceiro livro eu não falei, tá? Esse livrinho aqui, ó, que fala basicamente Egoísmo e Amor, tá? Esse é um livro de Rafael Leandro Cifuentes, tá? Da Quadrante. Egoísmo e Amor, né? Eu acho que isso aqui também fala muito do que a gente falou. Né? É um livro que eu indico para algumas questões, né, para o paciente, porque eu acho que tudo na vida vai se basear nisso, né? Se a gente se torna uma pessoa egoísta, a gente se fecha para o mundo, né? A gente não encontra esse sentido, a gente se abre e passa a amar de verdade, né? Renunciando, se sacrificando, se entregando, se consumindo, né? A gente termina uma vida consumada, né? A gente se consome para se consumar, né? Para poder ter uma entrega perfeita daquilo que a gente precisa cumprir, tá? Entendi. Felipe, me diz uma coisa. Se Frankl estivesse vivendo no nosso tempo de hoje, qual frase você acha que ele falaria para nós? Eu fiz uma frase aqui, né, de um texto, você, né, comentou aí, talvez eu vi, né, que as pessoas respondiam isso aí, eu falei, pô, eu vou pensar aqui alguma coisa. Né? Eu botei uma frase aqui pequena, né, de algo que eu vi. Saibas extrair, né, de todos os possíveis, tá, que estão em você, o possível que deve ser. Que você possa extrair, né? Frankl falaria isso para a gente com certeza, né? Que você possa extrair, né, de todos os possíveis que estão dentro da gente, aquele possível que deve ser, né? Aquilo que nós devemos ser. Nossa. Porque na realidade entender que a resposta à vocação, né, esse cumprimento daquilo que eu devo ser, em tese, né, a gente precisa compreender que já está dentro de mim, né? A vida, na realidade, quando nos chama, ela chama para algo que dentro de mim já está em potência, só não se realiza. Quando eu tenho a coragem de responder o chamado que a minha vida faz, que a vida faz, né, eu consigo encontrar o que tem de melhor dentro de mim. Né? Então, assim,
extrair, é colocar para fora aquilo que tem de melhor, né? E aí, com isso, acho que respondendo esse chamado, com certeza surge, né? Posso dizer, né, nessa mudança toda, né, do direito para psicologia, né? Eu não posso dizer que eu não era uma profissional, né, um mau profissional, né? Eu trabalhava, eu me esforçava bastante, mas não tem como comparar hoje, olhando para trás, não tem como comparar o quanto eu estudo, o quanto eu me dedico, o quanto que, de certa forma, eu sou realizado hoje dentro da psicologia. Converso muito com o Paulo, que é meu sócio, ele fala, cara, eu olho para o teu sorriso, olho para o teu rosto hoje, você é feliz, né? Você é realizado. Mas essa realização não foi algo que eu busquei. Pelo contrário, né? Quando eu mudei tudo, era um susto danado, né? As pessoas comentavam, pô, tu vai largar o direito para psicologia, cara? Né? Pô, no direito agora, que você tá aí, você vai sair disso tudo, vai largar tudo isso. Tá tudo tão estável, tá tudo tão direitinho. O que é tudo, né? Hoje eu olho para trás e falo assim, que tudo era aquele, né? É um tudo, né? Um tudo, com todo respeito, não é nada para mim, né? Eu consegui, né, largar, que bom que eu saí, né? Que bom que eu entreguei aquilo, né? Quem não sabe entregar, né, talvez não consiga receber coisas maiores que a gente possa receber, né? Se a mão tá cheia, né? Boa, Felipe. Outra frase muito boa agora, hein? Saiu agora da criatividade. Se não sabe entregar, se não sabe dar, despojar, como vou receber o maior depois, né? É verdade. Olha, meu amigo, eu quero te agradecer muito, carinho. Muito mesmo. Se alguém quiser te encontrar, Felipe, como que faz? Tem, né, aqui em cima tem ali o meu Corvelo, né, Felipe, @Corvelo Felipe. Eu hoje trabalho, né, atendendo online, né, tá, basicamente 95% é tudo online, tá? Eu atendo poucos pacientes presencial, né, porque é a recomendação, a gente tem segurado um pouco, mas tem alguns que não tem como não atender, né? Aí vem a missão, né, a vocação, né? A gente tem que se entregar né, pelos pacientes, né? Não dá para abandonar e não tem como atender online, então eu preciso ir ao encontro, né? Então a gente vai se sacrificar e a gente coloca em risco mais coisas, né, em razão disso, mas é isso, né? Eu atendo no consultório, em Itaipava, com a Michelle, nossa amiga, eu atendo lá junto com ela, na realidade no consultório dela, né? Sim. São as amizades que a logoterapia nos faz, né? Então atendo no consultório dela e atendo na Reconciliate, né? É um grupo de psicólogos aqui de Petrópolis, que é no centro, né? Eu vi vários amigos entrando, né? Então agradeço aí também a presença e a participação. José, a Clara, né? Aí tem bastante, tem 12. José, a Clara, tem Monique, tem Karine, tem bastante. Dani Leite participou com a gente aqui. Dani também, tá aí, eu vi também. E tem mais gente, tá? No Facebook, né? Felipe Curvelo também, é tudo Felipe Curvelo, tá? E telefone, pode mandar um direct, a gente passa o telefone, passa tudo, tá? Ótimo. Se quiser, pode também passar alguma pergunta pelo direct, né, no Instagram. Pode ficar à vontade, tá? Pode ficar à vontade. Eu quero falar que quem não viu essa live, a live vai ficar salva, tá bom? Depois, se a gente quiser acessar, vai ficar salva no YouTube. Vai ficar primeiramente salva aqui no IGVT do GTV do Instagram. E depois a gente vai passar para a plataforma lá do YouTube. Então, é só a gente conseguir ver mais vezes, que eu acho que essa live vale a pena ver mais vezes. Vale muito a pena. Eu quero te agradecer de todo o meu coração, tá, meu amigo? Lu, eu que te agradeço, né, a oportunidade, né? Te falei, né? Falar, poder expressar aquilo que a gente vive é muito bom. Dá um nervosinho, né? Mas é muito bom, né? Poder falar da logoterapia, falar daquilo que trouxe sentido à minha vida. Na realidade, eu li o livro do Frank antes de entrar na faculdade, né? E ansiava pela logoterapia que você não ouve na faculdade, diz aí o nosso amigo Marcos, né? Marcos entrou aqui, eu vi também. Foi um amigo que criei através da logoterapia, porque ele indicou alguns livros, eu fui falar com ele e agora a gente se comunica, né? O Marcos falou para você também, Marcos do Sul. Sim. Né? Sim.
né? Tem um trabalho bem bacana onde ele divulga a logoterapia. Eu recebi a indicação desse livro de um amigo que também vinha entrando, Constantino Rodolfo. Ele me indicou o livro de Frank e eu li antes da faculdade. Tô indo, desculpa, esqueci.